Opa, galera, beleza? Hoje eu vou contar uma história sobre o restaurante, realmente quando eu trabalhava no restaurante. Ou seja, tudo começou por volta lá da época quando eu trabalhava na coleta de pedidos. Ou seja, eu fiquei 7 meses lá. Aí eu pensei na minha cabeça, poxa, eu não vou ficar desempregado não. Meu Deus, eu não vou ficar desempregado. Nossa, minha cabeça virou uma confusão. E claro, né? Eu precisava de um trabalho, um emprego novo, né? Pra realmente eu dar uma sustentada financeiramente. Só que eu era bem financeiramente porque tinha juntado uma grana muito boa. Aí foi passando o tempinho, né? Aí eu entrei em um restaurante. Eu acabei entrando em um restaurante, que era um restaurante italiano lá no shopping lá. Aí eu consegui a vaga, né? Só que é que tá, eu pensava que eu era um garçom. Realmente eu pensava que era um garçom. Só que os caras não tinham me falado. Ou seja, tem que ter experiência pra ser garçom, essas coisas. Eu achava que era ser garçom e pronto. Dane-se. Entendeu? E pagava por volta de R$ 3.500 por aí. Ou mais, né? Dependendo da movimentação. Podia pegar mais de 4.000, essas coisas, né? Aí Aí eu entrei nesse restaurante, eu acabei realmente trabalhando nesse restaurante. Aí depois, realmente, eu não acabei gostando, é isso mesmo que você ouviu. Realmente eu não gostei da ideia de eu trabalhar realmente no de faxineiro, que era a faxina do salão, faxina do restaurante todo, essas coisas realmente. E saca, realmente deu trabalho também nos primeiros dias. Mas eu acabei ficando, entendeu? Eu acabei ficando por 2 meses. Eu trabalhava, fiquei por 2 meses trabalhando nesse restaurante italiano. E foi passando um tempinho, né? E eu fiquei meio desgastado. Fiquei, poxa, cara, se eu tenho dinheiro aqui, pra que eu vou realmente entrar em um restaurante? Pra você ter noção. Aí, tipo, eu fiquei muito relaxado, essas coisas, entendeu? Aí, nesses 2 meses aí que eu fiquei, cara, eu decidi, não vou trabalhar mais não. Ou seja, eu vou ficar em casa, entendeu? Fazer uma grana extra com o YouTube. Vou entrar pro YouTube, essas coisas. Só que demorou um tempo, né? Pra acontecer a queda da ficha. Poxa, se eu tô aqui em casa sem fazer nada, poxa, eu tenho que realmente entrar pro YouTube. E é isso que eu tô fazendo, pessoal. E realmente, pra você ter uma noção, né? Na época que eu trabalhava nesse restaurante, eu ficava muitas horas no restaurante. Ficava de madrugada inteira. Teve um dia que eu mesmo, eu acabei saindo do restaurante por volta de 1 hora da manhã. Cheguei em casa por volta de 1h30 da manhã, pra você ter noção. É isso mesmo, pessoal, que vocês ouviram. De madrugada, na rua misteriosa, na rua escura, na rua chuvosa, entendeu? Na rua da neblina, essas coisas aí que dava mais um ar de mistério, entendeu? E eu acabei realmente pensando que, poxa, se eu trabalho nesse horário realmente, tem alguma coisa errada. É isso mesmo que vocês ouviram. Tem alguma coisa errada. E, poxa, claro, né? Era de manhã, era por volta das meio-dia até meia-noite. Realmente era muita. Não era nem tão meia-noite assim, entendeu? Antes, entendeu? Era muita hora, muitas horas de trabalho. E nessa época que eu trabalhava, né? Claro que dava muito movimento, principalmente de sexta, sábado e domingo, que dava muito movimento. E, claro, né? Era muito puxado, entendeu? Era ficar nos talheres, era ficar no salão inteiro limpando mesas, essas coisas realmente. Era realmente pensando no fecha, entendeu? E era muito bagunçado, entendeu? O pessoal totalmente desesperado. Meu Deus, o tanto de pessoas que tem lá, meu Deus, cara, eu tô. Entendeu? Era assim quando eu trabalhava. Ou seja, era estresse, né, pra eles. Realmente eu não tinha muito estresse, entendeu? Só que, poxa, eu não gostava não de trabalhar. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Mais movimento, mais movimento, mais movimento, mais movimento. E, claro, né? Mais o horário apertado, né? Essas coisas, né? E eu fazia várias tarefas, vários trabalhos. Era focar na limpeza. Não, era focar na limpeza de água de talheres, essas coisas, entendeu? Limpar prato, essas coisas. Quando alguém faltava, era muito puxado, entendeu? Mas o pessoal era gente boa, entendeu? Não tinha esse pessoal muito arrogante, não. O pessoal muito ruim, entendeu? Era um pessoal assim legal que eu trabalhava. Ah, e tem uma história que é boa realmente, né? Ou seja, quanto entre aspas, né, menos apertado assim ficaria, né? Eu ficava no banheiro lá do restaurante lá mexendo no celular. É isso mesmo que vocês ouviram. Poxa,
estou trabalhando aqui, eu tenho que ter entre aspas, um pouquinho de tempo, entendeu? Aí eu ficava com um rádiozinho. Aí o pessoal falava, Osmar, limpa aquela mesa tal, Osmar, limpa aquela mesa tal, essas coisas. Aí eu saía do banheiro com o celular, aí eu limpava lá as mesas. Era banheiro dos clientes ainda, entendeu? E tipo, os clientes era realmente, entendeu? Não dava trabalho assim não, entendeu? Mas pros garçons falava que dava trabalho, essas coisas, entendeu? Era tudo classe média, entendeu? Era tudo uma classe meio que alta lá, que frequentava lá o restaurante, entendeu? E eles falavam lá com os garçons, essas coisas, entendeu? E é isso. Pra, pra você ter uma noção de como era trabalhar no restaurante. No restaurante, claro, né, que eu não vou falar o nome, mas eu realmente eles me deram a oportunidade de trabalhar. Eu trabalhei por 2 meses e foi isso, entendeu? Aí depois, passado um tempinho, né, eu acabei pedindo demissão, entendeu? Eu fui lá, conversei com a gerente não, era a proprietária de lá. Conversei com ela, aí eu falei, não quero mais trabalhar, realmente eu tô pedindo demissão. Aí foi passado uns dias, e claro, né, chegou a hora de pegar os papéis. Que eu tenho que. Foi no dia 17, isso aí. Aí eu assinei os papéis e pronto, fui embora, entendeu? Só que eu não se despedi de ninguém, não. Eu não me despedi de ninguém, não. Pra vocês terem uma noção. Porque, tipo, era típico lá, né? Poxa, eu vou me despedir aqui da galera. E é isso, entendeu? Tipo, o almoço de lá, quando eu almoçava, né? Que era tudo marmita pronta, era uma delícia, viu? Rapaz, era uma delícia total. E eu comia mais do que devia. Aí eu ficava meio preocupado. Meu Deus, será que eu vou vomitar no restaurante? Essas coisas. E era praticamente isso. E foi isso, entendeu? Essa história do restaurante, entendeu? Uma história bem vaga, entendeu? Uma história meio que sem detalhes, assim, mas foi isso que aconteceu, entendeu? Só que é que tá, né? Tem um ponto que eu iria falar. Que eu não gostava de trabalhar nos domingos e no sábado. Poxa, sábado era bem pior do que o domingo. Eu trabalhava à noite, enquanto o pessoal trabalhava de manhã. Poxa, eu passar mais tempo mesmo no restaurante, em período de sábado que era pra dobrar. Aí não, pelo amor de Deus. Eu ficava com isso na cabeça, entendeu? Aí teve um dia que eu faltei. Rapaz, hein? Aí eu tinha que justificar, só que eu não justifiquei não, entendeu? Era na época que meio que eu tava aqui relaxado, entendeu? Trabalhar nesse restaurante aí. Aí era isso, entendeu? Saía de noite, bem à noite mesmo, entendeu? Minha mãe ficava preocupada, meu Deus, será que esse menino vai voltar vivo de casa? Será que alguma coisa vai acontecer com ele? Aí tinha a passagem no mato, né? Que eu não passava, não. Eu passava na rua de cima pra ir pro meu bairro. E claro, né? Ir pra minha casa, né? Porque tá doido. Rapaz, chegava bem tarde de noite mesmo. E é isso, pessoal. Essa foi a história.